A santa paz de Deus a todos. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Mais um vídeo aqui, irmãos, para a glória de Deus. Um vídeo bem rápido. O motivo desse vídeo é o seguinte. Eu vou desafiar novamente o Josafá para ver se ele realmente é um homem de Deus e se ele tem disposição para me encarar no debate na Bíblia. Na Bíblia. Somente na Bíblia. Então, é isso que eu quero. Deixar esse desafio aqui para ele me encarar, e nós vamos falar de Bíblia, nem de congregação, vamos falar de Bíblia. É só isso. Eu quero dizer aos irmãos, lembrar os irmãos que eu fiz alguns vídeos aí, algum tempo atrás, que eu disse que o Josafá, ele estava subindo para cair. E que não ia demorar, ele ia cair. E ele teve uma grande queda agora, e ele já era. E esse debate que eu quero fazer com ele, irmãos, não é para degrinir o Josafá, e nem para fazer mal ao Josafá, e nem para destruir o Josafá. É para que ele, irmãos, caia na realidade e aceite o perdão de Deus. Porque Deus, irmãos, ele é maravilhoso, misericordioso, ele está pronto a perdoar a todo momento. Qualquer um que errar, irmãos, ele está pronto a perdoar. Se arrepender, irmãos, verdadeiramente, Deus perdoa. Porque só ele tem perdão. Lembra, quando disseram, quem é esse homem? Disseram para Jesus, quem esse homem é que acha que pode perdoar pecados? E aí Jesus disse para vocês, então ele falou com aquele homem, levanta, toma tua cama e anda, entendeu? Ele curou o homem, e para mostrar para eles que ele não era só para perdão de pecados, não só de palavra, mas de obra também. Então, irmãos, Josafá, se ele realmente se arrepender, ele vai ter o perdão de Deus, irmãos. Porque eu digo aos irmãos que, como Deus me deu essa parte, se o Josafá não voltar atrás, irmãos, ele vai perder muito. Ele vai sofrer muito, irmãos. Muito. E não vai ser pouco, não, irmãos. Porque não ouviu a misericórdia de Deus. Irmãos, eu acho que, se não me engano, eu não sei se foi 2020, eu estava lá em Resende e tinha um cooperador lá na minha casa. Aliás, ele o tempo todo frequentava a minha casa lá. E eu estava construindo a salinha. E nós falávamos muito, conversávamos muito, sobre tudo. E eu, num determinado momento, irmãos, ele passou uma parte para mim que me deixou muito chateado, muito chateado. E naquele momento ali, irmãos, eu tive uma reação e pronunciei palavras. E não foram palavras suaves, foram palavras bem duras. E que essas palavras se cumpriram, e estão se cumprindo até hoje, em relação a muita coisa que tem acontecido na congregação. E foi uma coisa assim, sabe, de impulso, de impacto mesmo. Quando ele me falou o algo que ele me falou, na mesma hora eu tive uma reação, sabe, muito abrupta, muito... Naquele momento ali, eu não sei como foi. Foi como uma profecia que Deus me deu antes de 2010 e que está se cumprindo na minha vida até agora, em relação a uma pessoa da minha família. Então, irmãos, naquele momento foi da mesma forma. Eu falando com a pessoa, e a pessoa me deu uma resposta e eu uma contra-resposta. E exatamente eu falei algo assim de impulso e foi uma profecia que saiu da minha boca. Eu nem pensava em falar aquilo. E foi da mesma forma que aconteceu agora, em 2020, se não me engano, falha a memória. Então, irmãos, o que acontece? Nós temos aprendido que
Se nós batermos, Deus vai abrir a porta. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Deus vai, né? E que a palavra tem poder, sim. A palavra tem poder, sim. E, irmãos, muitas das vezes a gente fala coisas que a gente nem sonha que iria falar e fala. Eu já passei muito por isso, sabe, irmãos? Pessoas que iam para o hospital para morrer e Deus me usava para falar para essas pessoas algo que era duro de falar, sabe? Para quem ouvia também era duro, mas para quem ia falar era duro também. E era coisa, irmãos, que eu não imaginava como eu ia falar aquilo, irmãos. Mas no momento que Deus preparava, o momento certo, na hora certa, acontecia e eu falava aquilo que Deus mandava falar. E eu digo aos irmãos, eu sempre paguei um preço muito caro por isso. Mas, irmãos, quando eu tive internado no hospital hospital psiquiátrico, eu fiz um compromisso com Deus, sabe? Glória a Deus. Eu fiz um compromisso com Deus, irmãos, de que eu faria tudo que fosse possível, irmãos, para salvar almas, sabe? Arrancar almas da mão do diabo, fosse onde fosse, como fosse, onde Deus me mandasse, o que Deus mandasse eu falar, eu ia falar. Porque, irmãos, quando eu estava naquele hospital ali de tratamento psiquiátrico, irmãos, eu sofri muito, eu vi muita coisa horrível. E a única coisa que eu desejava, irmãos, era sair dali. E Deus me tirou dali, Deus me libertou daquilo ali e me deu uma vida nova. E eu até hoje, irmãos, até hoje eu pago um preço alto, muito alto, por ter que falar algumas coisas, sabe? E às vezes eu tenho que falar para pessoas que não aceitam, sabe? Pessoas que às vezes têm ministério, patente, sabe? Irmãos, eu já falei para pessoas coisas, sabe, irmãos? Para polícia, para pessoas do crime e pessoas que se sentem, sabe? Assim, o máximo, entendeu? Que não aceita que alguém chegue até eles e fale, entendeu? Uma vez eu saí do culto e Deus falou, entra nessa igreja. E eu entrei naquela igreja. E o pastor de lá, irmão, tem quase 2 metros de altura. É aqueles cara que usa aquela barbona, careca, todo grandão. E o que aconteceu? Eu falei com ele algo, ele não gostou. Na mesma hora ele falou, eu faço, continuo fazendo. E é isso mesmo e tal. Eu falei, olha só, o que Deus mandou te falar, eu falei, tá falado e acabou. Agora é com você. E aquele cara, ele é um lutador de vale tudo, ele é pastor, mas lutador, sabe? Acho que eu já falei isso aqui. E aí, irmãos, eu sei que para a glória de Deus, passou-se 1 ano, Deus falou, entra aí. E eu entrei. E aquele homem estava mudado na pregação dele, ele já não pregava mais como ele pregava antes. Então, motivo de eu ver que Deus, ele me fala algo, as coisas, irmãos, porque às vezes Deus fala algo pra gente e a gente não crê, não acredita. Poxa, isso é coisa da minha cabeça, isso não é verdade. Poxa, como é que eu vou falar uma coisa dessa para uma pessoa? Eu tive que falar coisas para ancião de carreira, sabe? Ancião que deveria ter uns 20 a 25 anos de ministério de ancião. E Deus me deu algo assim, sabe, impactante para falar para a pessoa. E quando eu falei para a pessoa, e inclusive essa pessoa, ela estava enferma, Deus me mostrou tudo sobre ela. O que ia acontecer com ela, aconteceu. A forma que essa pessoa ia sofrer um acidente e que essa pessoa ia ficar um tempo acamado e tal. E aconteceu. E aí depois daquele tempo que ela já estava acamada, Deus falou, olha, você fala isso, isso, isso para ela. E ficou difícil de eu me comunicar com essa pessoa, mas eu consegui, através de um irmão, o contato, o telefone dessa pessoa, e ele estava assim, numa situação muito difícil já, e Deus falou, olha, fala com ele, porque se você falar com ele, e ele se arrepender, eu vou recolher ele e vai terminar o sofrimento dele.
Mas se você falar e ele não se arrepender, vai prolongar o sofrimento dele. E aí aconteceu, irmãos, eu falei com ele comentou com a família ficou com raiva de mim, porque ele estava num momento difícil, passando por uma situação muito difícil, já nos últimos dias, já naquela condição difícil, e eu ainda entrei para falar algo para ele, que era algo que Deus falou, olha, tem a ver com a tua salvação. E aí o que aconteceu, irmãos? A família dele, pessoas da família dele, eu não digo todos, mas entrou em contato comigo e soltou os cachorros. Eu falei, tudo bem. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho que pagar esse preço, mas eu fiz ali a vontade de Deus, irmãos. E agora eu quero dizer a vocês, da última vez que eu dei conselhos para o Josafá e que eu falei com o Josafá, ele fez uma festa aí na internet, aí, dizendo que eu estava, tipo, não é ameaçando a palavra certa, agorando a vida dele, sabe? Tipo, fazendo um agoro na vida dele. E não é nada disso, irmãos. Porque eu volto a repetir a vocês, quando eu estava nesse hospital psiquiátrico, o trato que eu fiz com Deus foi não deixar ninguém que estivesse perto de mim ser destruído pelo inimigo, irmãos. E o inimigo, ele tem feito isso, irmãos. E eu luto, irmãos, com a minha família, luto com as pessoas que eu conheço. Teve pessoas com câncer em volta de mim, e eu falava com essas pessoas, olha, Deus quer te salvar, Deus quer fazer uma obra na tua vida de libertação, de salvação, e etc, etc. E essas pessoas, irmãos, me atacavam, faziam mal para mim, faziam tudo quanto é coisa ruim para mim, e eu tinha que, sabe, irmãos, lidar com aquilo ali, e é muito difícil isso. Você tem que fazer o bem para a pessoa. Muitas das vezes eu falei, poxa Deus, eu estou fazendo bem para essa pessoa e essa pessoa está me destruindo, como pode isso? E é muito difícil, irmãos, mas eu e Deus, sabe? Porque eu não tenho uma companheira, tá, que me acompanha na minha caminhada. Eu não tenho, eu tenho a minha mãe, mas a minha mãe geralmente, a minha mãe já tem a prova dela, e eu não gosto de colocar prova para ela, não gosto de ficar apresentando prova para ela, e é isso, e eu não tenho ninguém, é eu e Deus. Os meus filhos, eles não são da congregação. Eu tenho filhos em outras denominações, mas não são da congregação, e eu sirvo a Deus na congregação da forma que Ele preparou, e é eu e Ele ali, entendeu? Não tem, como eu disse, tem minha mãe, tem o esposo da minha mãe, mas eles estão em outro estado, eu estou no Rio, eles estão em Minas, então é difícil. E é como eu disse, eu não gosto, já estão com a idade avançada já, eu não gosto de ficar colocando prova para eles, entendeu? Então eu passo as minhas provas, eu e Deus aqui, divido tudo com Deus, e falo com Deus, e peço a Deus, clamo a Deus, apresento para Deus, mostro para Deus, falo com Ele, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece meu coração, não tenho que esconder nada, nem de Ti, mas e nem de ninguém. Caso eu tenha que, sei lá, esconder alguma coisa para que não venha dar escândalo também, porque a gente erra, né? Óbvio, às vezes a gente não vai ficar jogando no ventilador, mas eu não tenho nada para esconder. Na verdade, os meus erros estão aí. Se alguém chegar e vier me acusar de alguma coisa, ou então se alguém quiser jogar alguma coisa na minha cara, como até o inimigo faz, a única coisa que eu faço é o seguinte, eu assumo o meu erro e coloco na mão de Deus e acabou, entendeu? Agora, eu acho que muita gente poderia fazer isso, muita gente. Começando pelo Josafá, começando pelas pessoas do ministério, porque é algo que eu tenho que falar. O Josafá, ele tem esse canal aí, porque deram, tá? Irmãos, eu não estou acusando, mas é fato. Precisamos tampar as brechas, fechar as brechas. E deram condição para ele. E ele procurou as brechas e entrou. É só isso que nós precisamos fazer, fechar as brechas. E eu acho que, como as pessoas que ocupam cargos de ministério são pessoas normais, tá? São pecadores também, né? Eu acho que quando a gente erra, a gente tem tudo. O irmão Pedro errou, um monte de gente errou. Paulo errou, Moisés, todo mundo errou, irmão. Olha só quem era Moisés. Moisés errou também. Todos nós erramos, só Jesus que não.
Por que nós não podemos ser sinceros conosco mesmo, com a gente mesmo, e falar, olha só, Senhor, como o filho pródigo, Pai, eu errei, pequei contra ti, contra Deus, e eu estou aqui. Me perdoa. Davi também errou, pediu perdão. Então, irmãos, é isso. É nós reconhecermos que erramos e voltarmos à comunhão com Deus. Não adianta ficar fazendo média, interpretando, fazendo teatro, ou então fazendo qualquer coisa no sentido de representar, entendeu? Não temos que representar nada. Deus conhece, e Deus não quer ninguém hipócrita, não. Deus quer as pessoas verdadeiras, como são. Então, irmãos, nós precisamos tampar as brechas e buscar o Espírito Santo para nos guiar em todas as coisas. E eu sinto muito, porque se o Josafá, irmãos, eu digo a vocês, não está longe. Se ele não mudar o caminho dele, ele vai fazer muito mal para ele e para a família dele. E ele precisa entender isso. Que ele tem uma família. E ele é responsável pela família que ele tem. Os filhos, a esposa. E que ele não deve fazer algo que coloque ele e a família dele em situação difícil. E ele precisa compreender isso. Mas ele parece que está com a mente tampada, com, sabe, a visão totalmente tampada, que não consegue enxergar. Mas, irmãos, nós vamos pedir a Deus. Olha, tudo que o Josafá já falou para mim, já zoou com a minha cara. Eu sei que todas as artimanhas que ele fez e tal, mas o meu desejo ainda é ver ele de volta na congregação. Irmãos, ninguém tem o direito de tirar ninguém, nem o Josafá com essa conversa fiada dele aí de não, eu vou tirar irmão da congregação. Irmãos, ele está totalmente não sei nem o que falar dele, entendeu? Eu sei que ele está totalmente errado com essa conversa aí. Então, eu não posso dizer para ninguém sair da congregação, porque quem colocou lá foi Deus, cara. Eu não posso chegar e falar, sai daqui, ô fulano, sai daqui, fulano. Não, jamais. Para ninguém. Quem sou eu para dizer, olha, você pode ficar aqui, você não pode ficar aqui, você tem liberdade, você não tem... Quem sou eu, irmãos? Não existe isso no mundo. Para mim, isso não existe. Outra coisa, essa história de calvinismo, para mim, irmãos, Deus, ele não tem esse papo de Deus escolheu, já temos escolhido dele para ser salvo. Não, senhor. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não vai querer que a imagem e semelhança dele se perca. E Deus não quer que ninguém se perca. Deus sim quer que todos se arrependam, que todos tenham a vida eterna. Agora, essa história aí de calvinismo aí, de que Deus que predestinou, isso aí é coisa do inferno. Para mim não serve, entendeu? A minha fé não é essa. A minha fé é o seguinte: Deus enviou seu Filho para que salvasse o mundo, todos que cresce fossem salvos. Então todos, não é? Os escolhidos, os separados, os privilegiados, os escolhidos, não, nada disso. Nada disso. Então, irmãos, está aqui, ó. Ô Josafá, vem aí na live, vamos conversar, numa boa, sem problema, tá? Eu estou desafiando a você, a gente vai falar sobre a Bíblia, tá? Não vamos ficar falando de doutrina, de congregação, de nada, não. Falar de Bíblia. E vamos ver, tá? Se realmente você está com a razão. Porque se você tiver com a razão, eu vou dizer a você, eu não vou mais falar no teu nome aqui no canal, e digo a você, se você tiver com a razão na Bíblia, eu saio da congregação. Se você tiver razão. Agora, se você não tiver razão, meu amigo, você vai ter que voltar. Porque se você brincar, vai ser a tua última brincadeira. E é isso. Tá? E não vai aí sair dizendo no teu canal aí que eu tô te agorando não, tá? Por favor, eu estou te convidando para um debate que também estou te desafiando e estou dizendo a você. Bíblia, vamos ver se realmente você é a pessoa que diz ser em relação à Bíblia. Porque a única live que eu fiz com você
eu e você, saiu fora da Bíblia por quê? Porque a gente ficou falando das suas atitudes e você apontando erros de irmão, de ministério da congregação. E aí você se deu bem, porque eu foquei em quê? Em contornar a situação. Então eu não foquei em Bíblia, mas agora eu vou focar em Bíblia. E vamos ver se você vai ter razão. Se você tiver realmente razão, o que vai acontecer? Eu não falo mais de você nesse canal e não vou mais congregar na congregação. Agora, de uma coisa você pode ter certeza. Se você não se der bem, tá? No debate, você vai voltar para a congregação. E você e a tua família. Ok? Josafá, volta para a congregação. A paz de Deus. Josafá, se arrependa e volta para a congregação. Compartilha esse vídeo aí, irmãos. Quem sentir de se inscrever, se inscreve. Quem sentir de compartilhar, compartilha. E quem sentir também, dá o joinha, dá o like aí, tudo bem. Quem não sentir também, ok? Mas desde já, a paz de Deus a todos. Tenham um ótimo final de semana. Eu estou indo para Santa Ceia. Graças a Deus, Deus preparou no último mês, dia 15, né? Hoje, para eu participar da mesa do Senhor. E eu agradeço a Deus muito por isso, porque foi muita guerra, mas Deus preparou, então é motivo de eu estar feliz e agradecer a Deus. Então vamos para lá, porque a Santa Ceia começa às 6 horas e eu estou partindo para lá, em nome de Jesus. A paz de Deus a todos, até o próximo vídeo, Deus abençoe, em nome de Senhor Jesus. Josafá, volta para a congregação. E vamos fazer o debate, vamos ver se realmente você aprendeu alguma coisa na Bíblia, tá? E a gente conversa.